Oi! Tudo bom? Eu preparei uma música, Marina, mas esses negócios de ao vivo, né? Tudo pode acontecer. E o meu É, aparelho estragou. Então eu queria que você fosse recebida com uma música que fala de vida, de morte, tá? De viver melhor, né? E não foi é. muito possível. Acho que escutou aí bem um chiado só. Vou deixando o pessoal entrar, tá bom? Olha lá, Tranquilo. ó, já tem gente conversando assim, abaixa o volume da música. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem. Estamos seguindo, né? Isso, exatamente. Seguindo sempre. Achei engraçado você postando lá no seu story, né? Que toda vez que começa, que vai fazer uma live, fica nervosa. Acho que É, isso é todo mundo do lado de cá também. Eu ainda compartilhei com você. Nesse momento eu paro, respiro, rezo, ligo para é, minha mãe e falo, sou. Porque a responsabilidade aqui, ela é bem grande, é não é? grande. E a gente é muito vulnerável, né? Aceitar a nossa vulnerabilidade é importante para a gente poder passar por esse processo de se perceber, né? Sendo imperfeitos, né? Podendo falhar, enfim, falar alguma coisa fora do lugar, mas tá tudo bem, né? É só respeitar o nosso processo. Marina, o seu vídeo, ele tá dando umas falhas. Você tá percebendo isso? Às vezes a imagem está ficando um pouco distorcida. Parou agora. Vamos esperar para que ela organize. Boa noite a todo mundo aí que está entrando. Vamos ver se Fernando, melhora agora. Isabel. Talvez melhor. Ok, Melhorou, né? Então tá. certo. Então vamos lá, vamos já começar, né? O pessoal já vai entrando e antes que a gente perde o nosso tempo também, certo? Sim. Então, inicialmente, vou te apresentar. Marina Rocha, ela é estudante de psicologia. Nós não nos conhecemos. Foi por meio de uma live que ela fez com uma colega médica, a doutora Carol, né? Falando a Carol. E eu vi essa live, presenciei essa live e falei assim, não, essa menina é uma potência, eu quero conversar com ela, eu quero ter a oportunidade de conversar com ela. Então, eu já agradeço muito, tá, você ter aceito este convite, esse desafio de falar sobre esse tema que é tão delicado, que inclusive eu não sei se do seu lado, mas do meu lado eu tive diversas manifestações. Gente que falou, nossa, que interessante, que legal, nossa, como isso é importante. E gente que também disse, nossa, que estranho, né, falar disso. Não sei como é Eu você. acho que tem um pouco de tudo, né? Eu acho que as pessoas elas ficam. Isso é ainda um tabu, né? Eu acho que é bem. Tem gente que acha que é muito negativo, que não tem que falar sobre isso, que a gente tem que ignorar completamente esse assunto, né? E viver a vida como se não existisse a morte depois, né? Em algum momento. E eu achei interessante que você mesmo se intitulou, né, um amante do movimento da vida. Então, nós vamos falar a respeito dessa questão, né, do reflexo da morte na vida e Sim, do luto. Eu gostaria inicialmente de dedicar essa live a todas as pessoas que se foram durante essa pandemia e aos seus entes queridos que ficam aqui tendo que sobreviver, né, a é, esse fato. é, E, Marina, bom, gente, esqueci também de falar que eu sou a doutora Flávia, né? Eu sou médica. é verdade. Antes de começar a propor o tema, né, eu fiz uma enquete no, no Story e eu quero compartilhar o resultado dessa enquete, tá? Para a gente começar aí a contextualizar um pouquinho o tema. Nele, eu fiz 3 perguntas. A primeira pergunta foi assim: você tem medo de morrer? 71% das pessoas responderam que sim. A outra pergunta foi: você lidou bem com o luto? 87% disseram que não. E a terceira e última pergunta foi:
Você mudaria algo na sua vida se soubesse que fosse morrer? 76% responderam que sim. Pensa. Eu tenho uma novidade para essas pessoas, né? A gente vai morrer. É a novidade isso. Então, vamos começar a entrar no tema. O convite que eu tinha feito inicialmente para a Maria era que nós falássemos de luto, do luto, dessa diferença do luto, de uma morte, né, mais natural, que a gente está acostumada, para essa diferença desse luto, desse momento que nós estamos vivendo agora. Mas nós chegamos à conclusão que não tem como falar desse luto sem entrarmos na morte. E algumas civilizações já do passado, elas não aterrorizavam a questão da morte como nós, como é o nosso momento. E eu gostaria de iniciar falando de um conto egípcio, que no Egito as pessoas obviamente sabem que irão morrer e estão pedindo aqui se a transmissão der problema para avisar. Ok, obrigada. Esse é meu marido, é meu assessor. Então, as pessoas, sabendo que irão morrer, elas tentam levar uma vida digna para um dia viver essa morte. E eles acreditam que existe uma deusa, a deusa Maat. Ela é a deusa da justiça, da retidão e da ordem. Essa deusa, ela leva como se fosse uma coroa com uma pena. E quando as pessoas morrem, ela recebe essas pessoas com essa pena, né? Então ela pega uma balança, retira a pena e coloca de um lado. E do outro lado é colocado o coração da pessoa que morreu. E o que acontece? Se esse coração ele pesa mais que essa pena, a alma da pessoa ela é levada por Sete, que é o deus do caos, da guerra, da seca e das profundezas. E se a pena, o coração pesa tanto quanto a pena ou menos, ela é levada por Maat. A conclusão dessa história é que as pessoas elas vivem, elas dão um significado para a sua vida, se preparam durante a vida para serem um dia recebidos pela deusa Maat. Achei bem interessante isso. É mesmo. Essa visão, porque na nossa vida não é assim, né? A maioria das pessoas, elas pensam na morte quando estão diante dessa morte. O que a gente observa muito nas pessoas que estão, né, que sabem, tem algum diagnóstico, que podem morrer, realmente estão no fim, a gente observa o seguinte, que pessoas saudáveis pensam como elas querem morrer. E as pessoas doentes pensam em como querem viver. A gente tem uma inversão. Bom, esse é o meu pensamento, né? Então a gente está aqui hoje para a gente ter essa dialética, para nós termos um respaldo psicológico por você e tentar conversarmos a respeito disso. Então, Marina, deu aqui um negócio. Já até fiquei um pouco nervosa. As lives têm que ser com emoção, não tem? Exatamente. Então, tocando neste assunto, pode falar. De valorizar a vida, né, de entender que a vida é essa dualidade, eu quero escutar o que você tem para falar para a gente a respeito. Eu acho que, assim, todos nós temos um pouco de medo de morrer, né? Acho que faz parte... Desculpa. Acho que faz parte da vida esse medo do desconhecido, né? Então, a gente tende a não ter medo daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente sabe como funciona. Do desconhecido a gente tem muito medo, então é natural que a gente tenha medo daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer.
Até por isso, na nossa cultura, as religiões, enfim, a espiritualidade, cada um vai significar isso da sua forma, né? Então vai entender, eu vou para algum lugar, ou eu vou voltar, né? Enfim, isso vai ser significado de uma maneira muito particular. Mas eu acho que o medo é compartilhado por todos. A questão é, o medo não vai impedir que a gente morra um dia, né? Então, nem o medo, nem a coragem. Eu acho que a gente tem que ter respeito por esse processo, né? De saber que todos nós vamos morrer, né? A morte não é uma possibilidade, né? Ela é uma certeza. Então, todos nós vamos de encontro a ela em algum momento da nossa vida, seja a nossa ou seja a de alguém que a gente ama, né? Que a gente, enfim. Então, eu acho que o nosso maior medo, na verdade, é esse medo de sermos esquecidos, né? É de darmos conta de que tudo que a gente tem não vai embora com a gente, né? Vai ficar. Então, o medo de sermos abandonados ou de abandonarmos as pessoas que a gente ama é um medo muito grande. Mas eu acredito que é através do entendimento de que nós vamos morrer um dia que nós podemos perceber e entender como nós queremos viver. Então, é através do entendimento de que nós não somos eternos, de que nossa vida não é eterna e de que a gente não tem garantia de que dia nós vamos morrer. Nós não sabemos disso absolutamente, né? Então, a gente precisa dessa consciência para que a gente passe a fazer escolhas agora, né? Então, que escolha eu quero fazer agora, que é o que eu tenho, né? Como estão minhas relações? Como está minha vida? Né? O que eu ando fazendo da minha vida? Porque é esse negócio. Se você soubesse que iria morrer, você mudaria alguma coisa na sua vida? Mas você vai morrer. Então, como é que você não muda a sua vida agora? Porque é agora que você tem para mudar. Então, muitas vezes tem coisas que a gente não vai conseguir mudar de uma hora para outra, né? De um dia para o outro, assim, simplesmente, pronto, vou querer mudar, vou. Não é assim, mas são pequenos passos que podem fazer com que a gente sinta que a nossa vida vale a pena, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter muita presença, né? Muita calma, muito equilíbrio e presença para a gente entender quais são as nossas escolhas, né? E fazer tudo com muita doação, né? Então a gente tem que ser o melhor de tudo que a gente vai fazer, porque essa perda vai ser diminuída nesse sentido, né? Essa sensação de perda, de muita tristeza vai ser diminuída porque a gente vai entender que a gente fez o possível, que a gente poderia ter feito. Eu acho que é muito disso que a gente tem que discutir nesse processo de vida e morte, sabe? Acho que a gente tem que sair um pouco disso de, que negativo falar de morte. Não, é um processo natural. A gente não precisa ficar falando, porque eu acho que eu vou morrer, não sei, né? Enfim, mas a gente tem que ter muito claro que as coisas podem acontecer. Tem uma história que eu acho que é muito boa para ilustrar isso. Porque a vida não é aquilo que a gente deseja sempre, né? Acontecem coisas que a gente deseja muito e que a gente obtém sucesso, mas a vida não é sempre isso. E tem uma escritora que chama Joan Didion. Ela é uma norte-americana e que ela fala que a vida, né, é incerta. Então, às vezes a gente vai jantar e a vida mudou. E ela fala isso no livro porque a filha dela, em 2003, teve uma pneumonia e ficou internada na UTI em estado grave. E ela e o marido moravam em Nova York. E eles estavam se preparando para jantar nesse dia, muito aflitos com a filha. E quando eles estavam se preparando para jantar, o marido dela teve um infarto fulminante. Eles estavam se preocupando com a morte da filha e, na verdade, quem faleceu foi o marido dela naquele momento. Então ela diz, nada é esperado. Quando a gente menos espera, a nossa vida vira, né? Nossa vida se torna completamente aquilo que a gente não esperava. E como a gente lida com isso? Se a gente não está fortalecido emocionalmente para entender que a vida
é incerta, que a vida não é, né, uma caixa certa, completa e acabada, a gente realmente não vai sair do looping, né, do luto. É realmente muito difícil. É, eu recebi algumas mensagens também a respeito. Uma delas era falando que não tinha medo da morte em si, mas do como morrer. Isso era uma das aflições. E a outra era justamente isso que você disse. Eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos pequenos, né, como essas pessoas seguirão adiante. E até na própria filosofia, eu gosto muito, sou uma amante da filosofia, tem partes assim que dizem que o ideal é que nós deixemos a nossa casa organizada. Estamos preparados para qualquer dia. Se partirmos, né, as coisas vão seguir de uma melhor forma possível, porque tudo vai seguir. A Ela vai verdade é, seguir, mas ela que vai seja de seguir. uma forma mais natural. E Sêneca, por exemplo, ele foi um filósofo de 40 anos antes de Cristo, até 60, né, depois de Cristo. Viveu muito, né? Que ele dizia assim, que na vida haverá momentos moralmente e fisicamente dolorosos, mas que Uhum. nós não devemos sofrer agora. Porque se um dia algo realmente muito doloroso acontecer, nós já vamos sofrer lá, né? É, Durante o sim. momento. Então, para a gente tentar aceitar a dualidade da vida, saber que, né? Saber que e tentarmos nos preparar para esse que o ruim de fato pode acontecer e não nos fixarmos nesse medo, porque se a gente levar uma vida pensando nesse pior, nós seremos eternos prisioneiros e muito provavelmente aquelas partes mais felizes elas não serão obtidas e vividas, né? E as coisas não vão Então, deixar de acontecer, né? Independente da gente ter medo ou não, as coisas não vão deixar de acontecer. Então, é a forma como a gente decide ver aquilo, né? Ver os fenômenos que acontecem na nossa vida, né? Eu acho é, que, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que parar de tratar a morte como nossa inimiga, sabe? Tentar adiar ou tentar evitar a morte, porque a gente não tem garantia de nada. Então, acho que a gente tem que focar na nossa qualidade de vida, né? Na nossa qualidade de vida e na qualidade de vida de todas as pessoas. Então, se a gente está pensando na nossa qualidade de vida, se a gente está escolhendo, se a gente está tendo presença naquilo que a gente escolhe, nas nossas relações, em tudo que a gente faz e que nutre, né, tanto fisicamente quanto espiritualmente, emocionalmente, o que todo mundo quiser considerar, então muitas vezes a gente pode até adiar essa morte de alguma forma, né? Enfim, a gente vai estar nutrindo o nosso corpo, então a nossa chance de adoecer é menor, enfim. Eu acho que a gente tem que focar na qualidade de vida e não tentar evitar a morte, porque não tem como. Isso é realmente uma ilusão. Não tem como fazermos isso. é. Você no seu dia a dia você se depara muito com pacientes que ficam lidam, né, tão problematicamente com essa questão da Então, morte, na do verdade morrer. é a vida mesmo, né? Eu acho que é a vida, porque paciente ainda não tenho, porque principalmente com a pandemia agora, né? A gente não pode atender presencialmente, então assim, minha vida tá um pouco. Eu aprendo muito, eu acho que isso desde muito cedo, com as experiências da vida das pessoas ao meu redor, porque minha vida sempre foi muito doida, assim, minha família, sabe? Eu tenho muitas pessoas, muitos integrantes na minha família, meus irmãos. Meu irmão só por parte de mãe, minha irmã só por parte de pai, então tem muita gente ao meu redor. E isso faz com que eu experimente muitas coisas, né? Através dessas tantas pessoas que convivem comigo. E eu acredito que a morte, né? O luto, a E agora, perda. nesse momento, está travando. Ai, meu Deus. Será que é a Está minha? travando um pouquinho.
Mas voltou. Não sei se o pessoal. Olha, tá travando. Vou perguntar aqui para o meu assessor e cumprimentando o pessoal que está entrando. Mas está travando. Isso, voltou. Agora voltou. Voltou? Então vamos Marina, ver. uma, é, uma outra constatação É. é que as pessoas, quanto mais materialistas elas são, durante a morte, essas pessoas perdem a lucidez. Uma forma de, né, Alzheimer, por exemplo, como se isso mostrasse que essas pessoas elas ficarem satisfeitas com algo, né? Não vivenciaram, não experimentaram alguma coisa, deixaram brechas aí na vida. Então, é uma forma que elas têm de desconectar, então de não deixar de perceber isso, Os não lutos viver a mais vida. complicados, os lutos mais complicados são aqueles, tanto o luto da própria morte, né? Porque uma pessoa que entra num processo de adoecimento que ameaça a própria vida, né? Ela entra num luto, né, da própria morte. Então, quando dizem para ela, olha, você tem de, sei lá, 1 ano de vida, né, enfim, ela entra num luto, né, porque ela precisa viver aquele processo. E o luto da perda de alguém também. Eu acho que os lutos mais complicados são aqueles em que restam arestas, sabe? Em que ficam coisas mal resolvidas. Então, quando uma pessoa vive, que é o que a gente estava falando lá no começo, quando ela não entende que ela faz as escolhas delas todos os dias, que ela está escolhendo. Então, uma pessoa que ela viveu a vida para buscar o material, isso foi uma escolha. O problema é que depois que ela se depara que isso talvez não tenha preenchido ela da maneira como ela gostaria, então é um problema, porque aí vem o arrependimento, né? E para lidar com esse arrependimento é um grande processo e esse luto é complicado, porque você percebe que você poderia ter feito escolhas diferentes. E por isso é tão importante a presença das nossas escolhas. Porque quando a gente tem presença, que nós estamos buscando e fazendo aquilo que é possível e que é o melhor, e consciente de que aquilo é o melhor para a gente, naquele momento, porque estamos buscando aquilo, então, provavelmente, lá na frente, nossa vida vai, né, ser menos, vamos ter menos arrependimentos, né, no momento em que nos depararmos com a morte de alguma forma. Eu acho que a gente, por isso é tão importante a gente ter presença nas nossas escolhas diárias, né? Senão a gente fica preso aí nisso, nesse loop. Isso exige muita consciência, né? Acho que é muita sabedoria, na É, verdade, né? Lidar. Porque no final aqui a gente observa que nesse momento retira-se tudo, né? Dinheiro, luxo, os títulos, todos iremos passar por esse processo da morte, ponto. quando a gente se E é depara com isso a que você. morte, a gente diz, isso é prioridade, né? Se você se depara com a morte de alguém que você ama muito, você vai falar, não, gente, nada disso aqui é prioridade. Isso aqui é prioridade. Então, por isso a gente tem que pensar, isso aqui é prioridade sempre, entende? É difícil, né? Porque a gente está vivendo nossa vida, a gente vai vivendo automático, a gente vai, enfim, e a gente não para pensar em nada disso. Mas quando a gente se depara com aquilo, a gente fala, não, isso não é prioridade, isso aqui é. Então é nisso aqui que a gente tem que focar sempre, lembrar todos os dias da nossa vida que isso aqui é prioridade, isso aqui não é. Para não chegar nessa hora e ter que ver isso nesse momento, entendeu? Então é sempre assim, sempre na hora da corda bamba que a gente, a doutora Ana Cláudia, ela fala que a gente tem que ter pé firme e olhar no horizonte. Olhar no horizonte e pé firme. É isso, eu acho que a gente tem que ter muita presença na nossa caminhada e muita consciência no nosso olhar, né? Naquilo que a gente está buscando. Eu acho que se a gente tiver isso durante todos os dias da nossa vida, a gente está num caminho bom. Morre tranquilo, né? É, eu acho. É,
É verdade. E tem aquele detalhe, né? Porque você está falando, batendo aí nessa questão de a gente ter consciência, a gente ter consciência, e que isso exige, de fato, muita maturidade mesmo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: não tem erro, gente. A gente sabe quando a gente está certo. E a gente sabe quando a determinada situação, determinada escolha é boa para a gente. Muitas vezes a gente tenta se ludibriar, né? Dar aquela volta, nos Sim. enganarmos. Mas o que é bom, né? O que é belo, o que é justo, a gente sabe. Ah, a gente sempre E sabe. com, e com relação ao luto em si. Bom, Uhum. o luto, ele está intimamente ligado ao amor, né? Não tem como separar. Acho que perder alguém, nós nunca estamos preparados para perder alguém que a gente ama. Então, tentar trabalhar. Porque é interessante isso como a gente avalia, né? Eu iniciei falando desses momentos mais antigos, mas a gente tem uma sociedades, né, que lidam com o luto, o tema da morte, de uma forma mais leve, Uhum. orientada. E uma que chama muita atenção pela até extravagância e alegria, por exemplo, é a mexicana, que eles Ah, têm sim. festejam a morte. Né? Então, Uhum. assim, eles colocam crianças para se fantasiarem de esqueleto. Então, esqueleto é um item turístico, né? Que você vai, você compra. E o É. interessante é que eles trabalham nessas festas fazendo tudo o que a pessoa que morreu gostava. Então, é o prato que ele gostava, a música que ele gostava. E as pessoas se reúnem, dançam, festejam. É bem interessante, muito longe do que a gente vive e não está tão perto, tão distante de É. nós. Trazer isso, Eu falar, acho que porque você tocou num ponto interessante agora, mas pode terminar que daqui a pouco eu falo. não, eu quero falar com relação às próprias crianças, né? Eu lembro de falar assim, não vamos levar as crianças, eu vivi isso, porque ela pode traumatizar. Uhum. É, Tira essa é. habilidade, que é a coisa mais natural, gente, é a certeza mais absoluta que nós temos da vida, é que um dia nós É. vamos. É isso. A gente já tá. A pessoa fala assim, ah, esse risco de morte. O risco de morte é estar vivo, né? Porque a partir do momento que a gente está vivo, a gente pode morrer. Então, assim, a gente. Isso que você falou do México é muito importante, porque o Brasil, né, estudando um pouco sobre cuidados paliativos e tal, o Brasil é um dos piores lugares para se morrer, né, no mundo. Então, isso quer dizer que aqui a gente não entende a morte, né? A gente não busca É nesse entendê-la. sentido, é nesse sentido que você fala que é o pior lugar para se morrer? No sentido de cuidados, tanto médicos, enfim, quanto das pessoas que presenciam a morte. Então, por quê? Né? Porque as pessoas não falam sobre isso. Então, por exemplo, eu quero morrer, né? Enfim, se um dia eu ficar doente, o que é que eu quero, né? Eu já parei para pensar sobre isso. O que é que eu gostaria que fizessem, né? Assim, né, num sentido mais amplo comigo, como é que eu gostaria que me tratassem nesse momento? As pessoas não conversam sobre isso. Então, quando a gente chega no momento de presenciar esse, né, de se aproximar disso, muita gente não sabe o que aquela pessoa queria, né? Até mesmo numa coisa mais, né, mais como, por exemplo, ser enterrado ou ser cremado. As pessoas não falam muito sobre isso, sobre doar órgãos, enfim. Isso é muito difícil de falar, porque isso traz a morte, né, pra gente. Então, é muito complicado, né? Mas a gente deveria ter esses assuntos com as nossas famílias, enfim, com os nossos amigos, do mesmo jeito que a gente tem naturalidade para falar com uma pessoa que está esperando uma vida, por exemplo. Né? Uma pessoa que está grávida, a gente fala sobre aquela vida, né? Sobre a maneira como ela gostaria de ter o parto, né? Enfim, de tudo que envolve essa vida que está chegando. Então a gente deveria ter a mesma naturalidade para falar do que a gente espera,
de quando a gente vai, mesmo que isso não seja garantia de nada, né? A gente pode falar sobre o que a gente gostaria que acontecesse. E lá no México, por exemplo, eles sabem, né? A pessoa gostava disso, a pessoa queria aquilo, a pessoa não sei o quê. E eles celebram essa. É uma forma de homenagem àquela pessoa, né? Manter o que ela gostaria. É lindo isso. Acho que a gente deveria, né, falar mais sobre, conversar mais sobre isso, para que a gente possa realmente estarmos vivos na vida das pessoas que a gente deixa, né? Isso é tão bonito. Acho que a gente deveria cultivar mais isso nas nossas vidas. É interessante. É, e o que eu queria trazer um pouco da diferença da morte sem essa pandemia e da morte com a pandemia. A questão dessa questão do luto. Porque a sociedade, nós também, nós temos um ritual. Né? Então, assim, a Uhum, pessoa faleceu, a gente tem aquele momento. Tem gente que gosta de, né, que fala, gosta não, pede para ser cremado, mas de toda forma tem uhum, um ritual. E tem a maioria das sim, pessoas, elas, é, elas solicitam não, né? A gente faz aquele velório. uhum, Então, o momento que a pessoa fica no caixão, obviamente, seus familiares e amigos ao redor. Tem aquele momento do último toque, né, do abraço, da questão social, de você ter parentes e amigos ali com você, te dando um suporte emocional. E é uhum. uma forma também de você conscientizar que acabou, né? Que a pessoa, de fato, ela faleceu. Então, aqui hoje, estão as pessoas que têm morrido, principal, né, pela Covid, a gente não tem, os familiares não têm esse último contato, esse cuidado com o corpo, Não tem um que ritual, aquele né? simples de colocar flores, É. de rezar juntos, né? Então, como você vê isso? O que você Eu poderia acho que dizer isso para essas pessoas? eu acho que isso a gente vai ver depois, né? Eu acho que isso vai trazer consequências emocionais bastante relevantes, né, para as pessoas, porque um estudo mostrou que a cada pessoa que falece, entre 6 a 10 outras pessoas são impactadas por isso. Então, são muitas pessoas impactadas por conta dessas mortes que a gente está tendo, né? Por conta do Covid, fora por todas as outras que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, são muitas perdas ao mesmo tempo, ao mesmo momento, né? Então, acho que isso não dá para a gente avaliar nesse momento agora, mas eu acho que vai vir uma consequência muito grande, muito forte disso, porque nós precisamos de rituais de passagem, sim, isso faz parte da nossa cultura, de quem a gente é, para que a gente possa encerrar os ciclos. A gente precisa de rituais de passagem para a gente encerrar e começar novos ciclos, né? Para isso que eles servem. Então, eu acredito que esse momento de que as pessoas que a gente ama, né? Assim, então aquelas pessoas estão perdendo mães, filhos, né? Mulher, marido, enfim, muitas pessoas extremamente importantes na vida delas e elas não estão conseguindo se despedir, né? Porque além de não conseguir fazer esse ritual de passagem, essas pessoas ainda estão, né? A maior parte delas ficam no hospital, internadas, algum tempo e sem ver os familiares. Então já tem esse tempo de internação que as pessoas não podem ver essas pessoas que eles amam, e aí a pessoa falece e não tem o ritual de passagem. Então é como se a pessoa tivesse ali, né, naquela. Deve ser muito rápido, né? É uma coisa muito rápida. É muito chocante, eu acho, assim. E eu acho que isso vai ter consequências relevantes, sim, para a vida das pessoas. Talvez não em grande quantidade agora, eu acho que com certeza essas pessoas estão sofrendo luto de uma maneira muito diferenciada, assim, é algo muito novo, algo muito diferente, e isso vai ser uma demanda que a gente vai ter aí para os próximos anos,
porque isso vai continuar, né? É um processo, né? Então, acho que não é um processo fácil. E Fica aquela sensação, né, de que a pessoa morreu sozinha, por mais que ela esteja com cuidado de uma equipe ah, multiprofissional capacitada, mas não é, né, não é do círculo ali da pessoa, né? Não são pessoas queridas, familiares e amigos. Então, essa questão do exato. morrer. Outra sensação que eu vejo que tem invadido muito o coração dessas pessoas também é o sentimento de que o familiar foi roubado. Tenho, né, uma pessoa conhecida que perdeu a mãe e essa pessoa, a filha, conversava comigo e falava assim: mas foi um vírus, mas foi um vírus. Né? Então, essa sensação de que, como assim? Minha mãe tinha problemas de saúde, cuidava de tudo, estava, né, controlada e de repente chega um vírus e toma a minha mãe de mim. Então, Uhum. tem esse sentimento. Aquela questão também de que o parente não viu como o filho, né, o filho, o ente querido, estava nos últimos dias, vinha sendo tratado. Sim, E junto a isso tudo ainda tem dor e revolta até mesmo para os nossos governantes em si, né? A pessoa pensa, sim, nossa, ela poderia ter vivido mais se determinada situação tivesse sido tomada. A gente não sim. sabe, mas provavelmente. É. Eu acho que é um misto, né, de sensações que as pessoas nunca experimentaram antes, né? Isso tudo é muito novo. Não tem como encaixar em nenhuma outra situação que a sociedade já viveu, né? Porque, principalmente porque a nossa sociedade, por exemplo, nunca viveu uma guerra, né? Assim, nos últimos tempos, assim, né? Pelo menos desde que eu sou viva, não vivemos uma guerra, não vivemos coisas assim que transformam a sociedade de alguma forma através da dor, né, do sofrimento e tudo mais. Então, é algo muito novo, as pessoas nunca experienciaram isso e é muito difícil, porque não tem, né, assim, quando a gente fala de algumas questões que passamos na nossa vida, inclusive a morte mesmo de pessoas queridas, a gente tem muitas pessoas que já passaram por isso, que conseguem, né, compartilhar com a gente, dividir com a gente aquele sentimento que a gente está sentindo. Nesse caso, ainda é tudo muito recente, né? Então a pessoa meio que se sente sozinha naquele luto, né? Ela se sente sozinha passando por aquele processo. Então, é muito difícil, porque além de tudo, ela não sabe muito bem, ela não sabe com quem compartilhar isso, né? Quem vai realmente entendê-la naquele processo. Então, é realmente um momento muito complicado que a gente está vivendo e que as pessoas precisam de muito apoio, né? Elas precisam de muito amparo, muito apoio e muito entendimento, né? De que muita compaixão mesmo, muita empatia, né? A gente precisa trabalhar muito isso com essas pessoas nesse momento. E até essa questão do apoio hoje, ele está ainda diferente, né? Estudando a respeito do tema, eu vi que tem pessoas hoje que estão fazendo despedidas, encontros online. Né? Então, assim, a Uhum. pessoa que vídeo, mas não pode ter aquela reunião de familiares, então está fazendo uma transmissão online. Essa sensação de que né, morreu e eu não posso receber o amigo em casa para receber um abraço. Então, Não, é muito muito difícil. delicado. Nós somos uma sociedade muito calorosa, né? Nós gostamos de abraço, de. Nós somos assim, né? Então, pra gente já é mais difícil, né? Porque para todo mundo é difícil, mas pra gente eu acho que é mais, porque a gente tem essa necessidade do calor, do abraço, do afeto. E isso não tá tendo, né? Assim, praticamente agora. Então, é muito difícil mesmo. É um processo, tudo é um processo, né? O processo do luto, ele é difícil em qualquer situação, em qualquer. E a Gisele comentou agora há pouco aqui que a gente fala do luto só das perdas de pessoas, né? Mas o luto pode ser vivenciado através de todas as perdas que a gente passa durante nossa vida, né? Claro que intensidades e ideias diferentes,
Mas a gente tem que trabalhar as perdas, porque a gente só trabalha os ganhos, né? A gente só quer ganhar, ganhar, ganhar. E a gente precisa trabalhar com perder, porque a gente perde o tempo todo também. Então a gente precisa estar muito fortalecido e preparado para perder, né? Pessoas, enfim, tudo que a gente passa nessa vida. É uma colocação bem interessante mesmo e pertinente, né? Com relação até os próprios ciclos do luto, assim, que, bom, acho que Uhum, nenhuma teoria de fato ela é capaz de explicar a experiência do luto, porque é muito uhum, individual. Tão individual que é como o amor. Né? Cada um sente o amor ou ama de uma forma muito particular. E existem teorias, né, que falam dessa fase do luto, as fases do luto. Mas eu achei interessante porque eles comentam o seguinte, que essa teoria do luto, ela coloca como se a pessoa vivesse um ciclo. Mas não é, porque assim, você não vai viver girando, né, de uma forma como se não tivesse altos e baixos. Então, é que muitos profissionais hoje têm abordado essa questão do luto como uma espiral. Então, é de uhum. fato, e como montanha russa, né? Eles, até essa expressão eu vi eles colocando, porque ele não vai acabar, ele não tem fim. Ele nunca Então, acaba. em algum momento você pode reviver isso. E dizem, eles batem muito no ponto de viver isso bem, de tentar trabalhar isso e de não fugir da dor, não fugir do sofrimento, para tentar evitar que lá na frente essa manifestação ela torne do nada, como algum transtorno mesmo físico ou mesmo Sabe qual é o psicológico. problema da gente negar a dor, né? É que quando a gente encara ela de frente, né, por pior que ela seja, ela tende a diminuir, né, o tamanho dela, porque a gente está encarando, a gente está enfrentando, a gente está sentindo. Quando a gente nega, isso toma uma proporção na nossa vida muito grande. E o que a gente tende a fazer quando isso se torna insuportável é tentar anestesiar, né? Então a gente tenta anestesiar. E o problema de anestesiar essa dor é que quando a gente anestesia demais, a dor a gente anestesia tudo, né? Porque a gente não consegue separar. Ah, isso aqui é ruim, então não vou sentir, só vou sentir o bom. Não, quando a gente quer anestesiar o ruim, a gente vai acabar anestesiando o bom também. E isso se torna um ciclo, né? Então, é de fato fundamental que a gente viva, que a gente perceba que tudo faz parte de nós, o bom e o ruim, né? E que quanto melhor, mais, né, a gente focar em vivenciar aquilo que a gente precisa vivenciar, melhor vai ser o nosso processo. Porque eu acho que, assim, esse processo de luto, ele é muito individual, cada pessoa vai sentir de uma forma, mas eu vejo muitas vezes a pessoa se cobrando para se sentir, assim, por exemplo, eu acabei de perder uma pessoa que eu amo muito. Então eu tenho que ficar muito triste, né? E assim, eu tenho que mostrar isso para as pessoas que estão muito tristes, porque se a pessoa me vê sorrindo por qualquer motivo, ela vai falar: ah, você não amava essa pessoa o suficiente, você acabou de perder. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, isso é muito perigoso, porque o processo do luto ele envolve tudo, né? Então ele envolve sim ficar triste, né? Enfim, chorar quando tem vontade, sentir muita dor. Mas ele também envolve, ele tem que envolver as lembranças boas que você tem com aquela pessoa, né? Então, assim, se vier, né? Você perdeu aquela pessoa, mas é bom você lembrar das coisas boas que você viveu com ela, porque isso é o processo de luto também. Então, lembrar daquilo, gargalhar com as lembranças boas que você teve com ela, alimentar esse sentimento, né? De gratidão, de lembrança boa que você teve, né? Em presença com aquela pessoa, é muito importante. Porque aquela pessoa nunca vai morrer, né, pra gente. Pra uma pessoa que a gente ama, falece em físico, né? O físico dela vai embora. Mas as lembranças dela sempre vão ficar vivas, né? Em todos nós, sempre. Né? Isso nunca vai embora. E isso é o bonito. Por isso que o processo de luto nunca acaba.
porque ele nos transforma. Ai, desculpa, ligaram aqui no telefone. Não tem problema. Desculpa, falha Imagina! técnica. Estamos todas emoções aqui, desculpa. E se acontecer de novo, fica preparada, tá? Porque provavelmente sim vai Tranquilo. acontecer. É. Mas você trouxe um ponto interessante que eu nem tinha pensado nesse fato, porque eu vejo assim que muitas pessoas que perdem também se cobram para estarem boas e preparadas, né, para voltar à vida muito rápido. E você É. falou né, que elas se culpam pelo que os outros vão pensar, Uhum. tentando voltar à vida ao normal, né? É bem, Eu acho bem... que as pessoas precisam entender que elas são seres individuais, né? Que ninguém pode entender daquela dor melhor do que elas mesmas. Então, se eu tô sentindo muita dor, eu vou sentir muita dor. Tá tudo bem sentir muita dor. Tá tudo bem não conseguir fazer aquilo que eu precisaria estar fazendo de forma X naquele momento, porque eu não tô conseguindo. E tá tudo bem. E assim, a gente precisa de acolhimento, de escuta nesse momento, porque a gente precisa entender que o nosso processo é só nosso. Ninguém pode vivenciar aquilo por a gente. Porque a gente precisa significar, ressignificar e transformar aquele momento na nossa vida, né? Porque o luto, ele nunca, né, é o que eu tava falando aqui, cortou. Ele nunca vai ser acabado. Ele é um processo e ele se transforma, né? Ele transforma a nossa vida. E aí a gente vai aprender a viver de outra forma, né? Sem aquela pessoa, sem, né? Conforme aconteceu aquela perda. Mas isso vai ser individual em cada um. E essa fase do luto, não é porque você aceitou que você perdeu uma pessoa que você vai estar super feliz e super bem e tá tudo lindo, maravilhoso e a vida é linda. Não, você só aceitou que aquilo aconteceu. Você aceitou a realidade como ela é. Mas isso não quer dizer que sua vida vai estar bem de uma hora para outra, né? Você vai vivenciar isso de uma maneira, vai estar bem, depois vai estar mal, depois vai estar bem de novo. E é isso, a vida é isso. A vida não é uma constância. E a gente precisa viver. E o importante também é aprender a reconhecer, né? Porque a gente tem esse momento aí que você disse, né? Que a gente é a dor e depois você passa a ter a dor. Então é uma transição, né? Com o tempo Uhum. você vai conseguindo lidar com essa situação e sua vida vai voltando ao normal. E reconhecer que algumas pessoas também podem, inclusive, adoecer por isso e pedir ajuda, né? Por isso Sim, também. a gente precisa saber quando pedir ajuda. Gostaria de trazer um pensamento aqui de mais um filósofo, é, só para concluir uma questão aí que você falou, puxando um gancho mesmo, que é Parmênides, né? Ele já era grego, também da época de antes de Cristo, que ele negava a morte. Então ele era visto, tido como um louco. E ele costumava, as pessoas que o criticavam, a fazer a pergunta, né? O que é que vive? E depois ele perguntava também, o que é que morre? Então, para ele, ele colocava o ser humano como constituído por três coisas: espírito, Uhum. matéria e forma. E dessas três coisas, o que que morre? O espírito, ele morre? Ele não morre. A matéria morre? Ela se transforma. E a forma, ela morre? Essa questão da forma traz muito o conceito mesmo de Platão mesmo, né? A ideia, o mundo das ideias, das formas. Então, por exemplo, ninguém mata um triângulo. Se você falar o que é um triângulo, todo mundo sabe o que é. Então, se você falar o que é um ser humano, todo mundo tem. A forma do ser humano, ela também não morre. Então, ele conclui que a gente só está aqui para se transformar. Então, aceitar isso, esse processo natural, né? É, que você não. Que você não essa morte é esse processo, faz parte desse processo, assim como viver,
é morrer, e ter isso como, né, o natural, Processo bem natural. assim, Sim. e é É, interessante, né? Assim, ele mostra mesmo que a gente existe é muito além, né? É é, tudo muito. a gente nunca, Ele a mostra gente não coisas muito morre importantes. quando a gente morre, né? O corpo físico morre, a gente não morre aí. Eu acredito nisso. Que a Não gente é até não necessário, morre. Até né? porque se nós impactamos, sei lá, a vida das pessoas com que a gente convive de uma maneira positiva, a gente não vai morrer no momento em que nosso corpo físico for embora, né? Assim, morrer. Mas a gente vai sobreviver, né? Porque a gente vai ser lembrança e a gente vai, de alguma forma, estar presente aqui, né? Seja de qualquer jeito, a gente vai estar. Então, a morte a gente pode significar de várias maneiras, né? O que a doutora Ana Cláudia fala, e que para mim faz muito sentido, ela escreve exatamente assim: que o aprendizado e a história em comum não morrem nunca. O amor não morre com o corpo físico. Tudo pode morrer, exceto o amor. Só o amor merece a imortalidade dentro de nós. Para mim, isso faz sentido, assim, total e completo, porque é só isso que merece a imortalidade dentro da gente. E a gente precisa disso para sobreviver também, né? Então, é um ciclo, né? É um ciclo bonito e que a gente precisa cultivar na nossa vida. É um processo que pode ser lindo, né? É, com certeza. Se a gente tiver Acredito que calma, foram 5 minutos. estado de espírito e calma, olha, a gente vai longe. Com certeza. Marina, eu acho que você não escutou, mas eu falei assim: você acredita que faltam 5 minutos? Então já estão. Passou rápido, né? Nossa, passou muito rápido. Muito Eu nem rápido. vi passar. Achas que, bom, você já falou uma coisa que fica como mensagem final nessa questão do amor. Lindo, muito É, profundo que você. eu acho que a gente Uma sempre outra. tem que lembrar que a gente morre como a gente vive, né? Então, se a gente vive com sentido, a gente vai morrer com sentido. Se a gente vive sem sentido, nossa morte vai ser sem nenhum sentido também. Então, a gente tem que escolher como a gente quer viver, né? O que a gente está escolhendo para viver? Qual a nossa qualidade de vida, nessa vida que a gente tem, que a gente pode escolher? Para então a gente poder morrer com dignidade, né? Porque todo mundo merece viver e morrer com dignidade. É o que eu acredito. Muito, muito bom. Que vai casar bem com a mensagem final que eu tinha deixado aqui, que vem do livro tibetano dos mortos, que ele diz assim: o ideal da vida seria que o homem guardasse o precioso que aprendeu com cada situação, mas não guardasse o preço que teve de pagar por isso. Para nós não guardarmos, né, porque quando a gente guarda esse fardo, esse lado ruim, a gente acaba tendo muitas amarguras e isso vai impedir que a gente dê um passo para esse crescimento. Então, com o que você falou, né? Essa questão do amor. Então, acho que a gente reconhecer que viver é intimamente ligado a morrer, para nós, diante dessa mortalidade, sabermos viver da melhor forma possível, com o que dá sentido, sentido mesmo para o coração, né? A gente fala, quando a gente fala para o coração, acho que fica compreensível para todo mundo. Sim, E, é isso. muito importante, não deixarmos as arestas aí que você falou. Fala que ama, Vamos tenta resolver, gente.
momento de resolver é agora. O momento de mudar é agora. É aquilo lá. Se você soubesse que iria morrer, você iria mudar alguma coisa, você vai morrer. Então, mude a coisa que você precisa mudar. Faça aquilo que você precisa fazer agora. Não tem depois. Nem antes, nem depois. É agora. A gente precisa fazer aquilo que a gente quer fazer e precisa realizar na nossa vida agora. E é isso. Não tem outro tempo. É bem isso. Marina, muito obrigada. Obrigada a Tá? você. Obrigada de vir aqui, de falar, de trazer essas informações, esse seu ponto de vista, né, tão importante, que acrescenta tanto. Muito obrigada mesmo. Muito Obrigada a feliz em te você. conhecer. Nem Eu seja assim, também. né? Espero que nós tenhamos oportunidade, a gente chama a Carol também, faz um Isso. encontro. Depois da E pandemia, a gente vai marcar um encontro para se conhecer. Eu vou adorar. Eu agradeço muito a oportunidade e estou muito feliz de poder ter falado de um assunto tão polêmico, né? De uma forma mais leve, mais amorosa. muito obrigada. E eu vou terminar dizendo, você é uma potência. Ah, obrigada. Muito Todos obrigada. nós somos. Todos nós somos. Tá vendo? Obrigada. Só com essa Muito, sua resposta já mostra mais ainda que eu reafirmo o que eu digo. Então, fique muito bem. obrigada. Muito Pessoal, obrigada muito obrigada mesmo. por parem, né, por Obrigada, colaborarem. gente. Tchau. Até mais.